Catiúcia conectando, boa noite. Então, gente, como vocês sabem, né, todas as nossas aulas são gravadas, né? Então, os conteúdos das nossas aulas anteriores, né? Conteúdo da aula 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, todos eles foram gravados e estão disponíveis para vocês ali no nosso Classroom, que é a sala de aula virtual de vocês, né? Na aba Atividades, vocês têm lá um tópico chamado Vídeos das aulas ao vivo. E está lá, então, os vídeos de todas as aulas. O vídeo de hoje, né, da nossa revisão, também vai estar disponível para vocês ali. Os slides, a mesma coisa, tá? Os slides de todas as aulas anteriores estão lá na nossa sala de aula virtual no Classroom, na barra Atividades. Vocês podem procurar pelo tópico ali, slides das aulas. Vai estar lá o slide da 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6. O slide da nossa revisão de hoje também vai estar lá à disposição para vocês. Além disso, gente, além dos vídeos, né, das aulas ao vivo, dos slides utilizados nas aulas, todos os exercícios que vocês fizeram, né, no segundo momento de cada uma das aulas, também ficam ali, né, no Classroom, à disposição para vocês. Se vocês entrarem na barra Atividades do Classroom, vocês vão ver ali que tem, né, os exercícios da aula 1 e 2, depois mais um tópico, exercícios da aula 3 e 4, mais um tópico, exercícios da aula 5 e 6, e vai ter também hoje ali os exercícios de revisão. Então, vocês têm ali tudo, né, os vídeos, os slides, os exercícios de cada aula, tá? Muito bem. Sempre no início de cada uma das nossas aulas, a gente traz de novo a memória, né, do nosso calendário. Então, já antecipadamente, peço desculpa àqueles que estão seguindo o calendário certinho, né, ouvem isso aí todas as vezes, mas sempre tem o percentual ali, 2%, 3%, da turma que esquece disso, né, e deixa de fazer as avaliativas. Então, a gente precisa relembrar dessas coisas, tá? Muito embora, tá, gente, isso tudo que a gente sempre relembra aqui no início de cada aula foi tratado no vídeo do nosso contrato pedagógico. No primeiro dia de aula, antes do conteúdo da aula, lá no primeiro dia, 26/5, a gente fez o contrato pedagógico. Conversamos sobre todos os detalhes, né? A gente abriu o Moodle, mostrou o passo a passo de acesso ao Moodle, mostramos onde ficam as avaliativas, mostramos o guia do aluno, com um prazo que você tem que observar para fazer as avaliativas, avaliativa 1 e 2 da N1. A gente mostrou onde vai aparecer a prova e a substituição. Depois a gente abriu o Classroom, mostramos onde vocês devem fazer o trabalho disciplinar e a entrega do trabalho ali no Classroom. Tudo gravadinho, né? Está lá também no Classroom, na barra Atividades, no tópico chamado Contrato Pedagógico. Ali os slides que foram utilizados no contrato pedagógico e o vídeo do contrato pedagógico, que foi algo em torno de uma hora e um pouquinho, né? Com todos esses detalhamentos, né? E abrindo o Moodle, mostrando as coisas, abrindo o Classroom, mostrando também onde fazer o trabalho, tá? Então, no dia 26/5, a gente teve a primeira aula, depois do contrato pedagógico, a aula 1 e 2. No dia 2/6, a gente teve a aula 3 e 4. Correspondente a esses conteúdos iniciais aqui, vocês já tiveram a avaliativa 1 para fazer no Moodle, né? Valendo, então, 2 pontos. Prazo, conforme consta no guia do aluno. Então, abri a disciplina de gestão de distribuição e transportes, abri lá a semana 1, dentro da semana 1, a avaliativa 1 valendo 2 pontos. Isso a gente mostrou lá no vídeo do contrato pedagógico. Correspondente, então, a partir já da semana passada, né, 9/6, onde a gente teve a aula 5 e 6, já estava aberta lá para vocês a avaliativa 2, né, ela está em prazo ainda, conforme consta no guia do aluno, tem que clicar na semana 2, lá dentro da disciplina, né, no Moodle, para fazer ela valendo 2 pontos, tá? Hoje, então, a gente vai ter a nossa revisão, né, conforme a gente combinou, nos preparando, tá, para a prova da semana que vem, que é muito importante, vale 10 pontos aquela prova, né? Então, é importante a gente fazer uma revisão e se preparar para isso. Para fechar os 10 pontos da N1, nós, além dos 4 pontos das avaliativas lá no Moodle, né, 2 pontos cada uma, nós temos o trabalho disciplinar, tá? A entrega dele é até o dia 19, então até o final de semana que vem agora. Logo em seguida, né, já no dia seguinte, a partir do dia 20, eu já vou começar a corrigir, então vocês já vão ter as notas do trabalho de vocês antes do dia da prova, tá? Dia 19 é o prazo de entrega, no dia 20, já vou começar a corrigir os trabalhos todos, e aí até o dia da prova, até a hora da prova, todo mundo recebeu já o feedback com a nota do trabalho, então vocês já vão saber antes da prova, né, quanto ficaram na N1, porque vocês já sabem as notas das avaliativas no Moodle e já vão saber a nota do trabalho, tá?
Então, antes da prova, todo mundo vai saber a sua nota da N1, é só somar os valores, né? Lembrando que, gente, o trabalho é no Classroom, a entrega do trabalho é no Classroom, tá? E, por enquanto, 16, eu dei uma olhadinha antes do início da aula, né? 16 entregaram. Então, tem bastante gente ainda que falta entregar o seu trabalho, né? Não esqueçam, é 60% da nota, né? Não vamos correr esse risco aí de chegar no final e reprovar porque não entregou um trabalho, né? Que já está aí há um mês, né? À disposição de vocês para fazer. Então, o trabalho é relativamente simples, né? Vocês precisam ler um arquivo ali, né? Um texto, e formatar ali, ou formular perguntas e respostas, né? São 10 perguntas e respostas no trabalho, tá? Simples e direto, assim, dessa forma, né? Pergunta sobre o conteúdo e a resposta a respeito deste mesmo conteúdo. A Brenda perguntando se recebeu o trabalho. Eu não acabo não mandando feedback, é muita gente mandando trabalho, né? Como é que vocês veem se o trabalho foi enviado? Se vocês clicaram lá na caixinha entregar ou marcar como concluído, tá? O trabalho de vocês, ele muda de status. Ele estava com status de atribuído, muda o status para entregue, devolvido. Tá, Brenda? Da mesma forma que acontece nos nossos exercícios de aula, ele muda o status, tá? Eu não consigo realmente dar retorno do recebimento de trabalho de todo mundo, né? Eu abro depois na hora da correção, aí atribuo a nota e assim devolvo, tá? Faço tudo de uma vez só. Certo? Como são muitas turmas, né? Tenho aí turmas a semana toda, realmente fica inviável, né? Dar retornos além do momento da correção, tá, Brenda? Mas assim vocês conseguem ver ali a entrega, tá? A princípio são 16 pessoas entregaram, tá? Eles conseguem ver ali se aparece para vocês a mensagem devolvido. Se continua atribuído, né, é porque não clicaram na caixinha de entregar ainda. Às vezes acontece, né? Eu abri o arquivo, digitei lá trabalho e fechei o trabalho. Mas não cliquei lá em ver atividade, né, e não cliquei na caixinha de marcar como concluído, né, entregar. Essa partezinha final aí precisa fazer, né? Então, digitou todo o trabalho, fechou ele, vai em ver atividade, no finalzinho ali, à direita, melhor dizendo, né, da tela, aparece a caixinha lá, entregar ou marcar como concluído, para vocês fazerem efetivamente a entrega do trabalho, tá? Obrigado, Brenda, deu a oportunidade da gente relembrar esse detalhe aí, da caixinha lá, né, de marcar como concluído. Obrigado, Brenda. Muito bem, aí fechou os 10 pontos da N1, né? Lá no dia 23, quarta-feira que vem, antes das 19 horas, vai ser postado no Classroom para vocês as instruções de prova e o código da prova. Então, vocês vão acessar o Classroom, vão ler as instruções, copiar o código. Às 19 horas, somente a partir das 19, vai aparecer para vocês no Moodle a prova. Então, vocês vão acessar a prova, acessar o Moodle, né, às 19 horas, e ali abaixo, né, lá dentro da disciplina de vocês, abaixo da semana 1, 2, 3, 4, vai aparecer lá a prova final, clicam nela, ela vai pedir o código. Insere o código, faz a prova então, ela tem 10 questões, né, ao final das 10 questões, vocês clicam em salvar e enviar, e automaticamente já vai mostrar que nota vocês ficaram na N2. Nossa média final, como vocês sabem, né, é N1 mais N2, ou seja, os pontos das avaliativas na N1 mais os pontos do trabalho, somam 10 pontos na N1. Os pontos da prova na N2, que vale 10, né, então se ficou com 10 e 10 vai ficar 20, divide por 2, média final 10. Se por acaso somar as notas da N1 mais N2, dividir por 2 e ficar abaixo de 6, reprovaria por nota, mas aí, entre aspas, tem uma recuperação, que é a nossa avaliação de substituição, tá? Então, digamos, fiquei com 2 pontos na N1 e fiquei com 8 pontos na prova. Soma as duas notas, 2 da N1, 8 da N2, vai ficar com 10. Divide por 2, 5 a média final. Reprovaria, né? Porque a média de aprovação é 6. Aí faz a prova de substituição para substituir a menor nota entre a N1 e N2. No nosso exemplo, se ficou com 2 na N1 e 8 na N2, vai substituir os 2 pontos da N1, né? A substituição ela vale 10 pontos. Então, quanto é que precisa tirar? Precisaria tirar 4 pontos na substituição no mínimo, né? Para que, substituindo a nota da N1 com a nota 4,
mais 8, do nosso exemplo, ficaria 12, dividido por 2 dá 6, né? Então, a substituição é para isso, é uma, entre aspas, aí, recuperação, substitui a menor nota, né? Entre a N1 e a N2. A prova de substituição ela não tem código, então ela acontece no Moodle, tá? Dia 10/7, a sessão da disciplina que vocês estão cursando. Nesse dia, é só clicar e fazer a prova. Quem ficar abaixo da média, tá? Quem ficar acima da média nem vai aparecer a substituição. O Ederson colocou ali no chat, entregou o trabalho semana passada, não colocou a data. Tá, sem problema, colocou o teu nome, né, Ederson? Isso aí é importante. Tá? Data não vai ter problema. Alguém levantou a mão? A Stephanie. Quer falar, Stephanie? Sim, prof. Eu tenho uma dúvida. Eu fiz o meu trabalho, primeiramente eu escrevi numa folha de caderno. Só que deu um problema no meu computador e pelo celular tá horrível de digitalizar o trabalho. E daí, se eu não conseguir digitalizar o trabalho, tem problema eu entregar uma foto legível das questões que eu fiz no caderno ou fica ruim? Fica, para mim, tá? Não que não seja viável, mas para mim fica bem ruim. Eu sou meio cegueta, tá? Confesso. Eu não enxergo muito bem. Não julgo porque eu também uso óculos. E geralmente as fotos assim fica bem difícil para mim ver, né? Para mim conseguir ler ali o que foi escrito. Mas se tua letra for bem grande, tá? E bem legível, e bem legível, talvez eu consiga ler. Tá, mas se não tiver problema, né? Senão eu vou tentar dar um outro jeito de digitalizar, vou pedir emprestado algum lote para alguém, alguma coisa, porque pelo celular não tem como. Nossa, tu tá escrevendo assim e depois para poder formatar tem que estar dando zoom e daí é uma função, daí não... terrível. Tá. Em último caso, se não conseguir, né, um note, um computador emprestado, alguma coisa, no trabalho, enfim, aí, em último caso, tu manda a foto, né? Manda a foto e a gente abre essa exceção aí, né? Vou me esforçar para conseguir ler ali. Tudo bem, não tem problema. Obrigada, prof. Aí tu faz o mesmo processo, tá, Stephanie? Se tu for enviar imagem, tá? Tu vai abrir o trabalho ali no Classroom, só que aí, em vez de clicar no arquivo, né? Para digitar o arquivo, tu vai clicar em ver atividade. E ali em cima da caixinha onde diz marcar como concluída ou entregar, tem uma caixinha adicionar arquivo. Aí tu consegue adicionar a foto do teu celular que tu tirou do trabalho. Tá? Muito bem. Gente, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma coisa sobre o nosso calendário, o processo avaliativo, né? Que é as nossas avaliativas no Moodle, prova, trabalho, substituição. Alguém gostaria de perguntar algo? Surgiu uma dúvida nova? Fique à vontade aí. Tranquilo? Baltazar colocou tudo tranquilo no chat. Valeu. Oi, professor. Sim, pode falar. Eu estava olhando aqui pelo Moodle as semanas das aulas, aí eu vi que tem mais algumas atividades que eu não cheguei a concluir. Eu tenho, então, no caso, as outras atividades das outras semanas até o dia 19, isso? Para concluir? As avaliativas, conforme a gente combinou lá no nosso contato pedagógico, né, a gente sempre trata aí no início de cada aula, as avaliativas, elas têm prazos, os prazos estão no guia do aluno. Aí de cabeça eu não me lembro qual é o prazo delas. Aí tem que abrir o guia do aluno, tá? Aquele mesmo arquivo que a gente mostrou no dia do contrato pedagógico. A gente abriu ele, mostrou ali os prazos, né, as datas que estão ali, são aquelas datas que têm que ser cumpridas para vocês fazerem as avaliativas, tá? Então faz exatamente conforme tá no guia do aluno, tá? De cabeça, realmente, eu te confesso que eu não lembro as datas, tá, Carmen? Tá bom, valeu, obrigada. Tá, valeu. Baltazar perguntou ali, 45 minutos. Em geral né, Baltazar? As provas, quando é um conteúdo mais teórico, né, em geral 45 minutos. Quando tem uma disciplina que tem a metade da prova é cálculo, né, aí é 1h30 de prova, né.
mas no geral é 45 minutos mesmo, tá? Valeu pela pergunta aí. Fabiano levantou a mão, quer falar, Fabiano? Sim, é sobre o código da prova. Tu vai mandar quantos minutos antes das 7? Aí é muito variável, mas geralmente uma meia hora antes, né? Meia hora antes de. É. Não, só pra ficar esperto, né? Isso não, mas Vai tranquilo, vai antes das 19, tá? Tá. Mas, geralmente uma Valeu. meia hora antes, ou 15 minutos antes, né? Vocês, de qualquer forma, só vão conseguir inserir o código a partir das 19, tá? Mas aí, um pouquinho antes, vocês já vão estar recebendo o código, vai ser postado ali no... Não só o código, tá? As instruções de prova, né? E o código no mural do Classroom de vocês. Vai sempre uma notificação pro e-mail, né? O Google Classroom acaba avisando, né, para vocês por e-mail que tem uma postagem nova. Então, vocês vão saber com antecedência, tá? Obrigado pela pergunta aí, Fabiano. Ô, professor, Sim, pode falar. vai ter algumas dicas de prova para fazer essa atividade avaliativa final? Nós Vai vamos ser fazer a um- revisão agora. Hã? A gente vai fazer a nossa revisão agora. Tá? Nossa aula de hoje é uma revisão para nos preparar para a prova. Tá? E tu tem como me responder se tu chegar e receber o meu trabalho disciplinar? Tá. Foi a mesma pergunta que o colega fez antes, né? Eu não consigo ficar dando feedback para todo mundo, né? E enviou o trabalho. O nosso Classroom facilita bastante que vocês consigam verificar o envio que vocês fizeram, né? Então, assim como acontece os nossos exercícios de aula que vocês fazem e clicam ali em entregar, e ele muda o status, né, de atribuído para entregue ou devolvido, a mesma coisa acontece com o trabalho disciplinar, ele é auto-verificável, né? Vocês conseguem verificar a entrega, tá, Ricardo? Se tu foi no trabalho disciplinar, preencheu lá tuas respostas no arquivo, e depois tu clicou em entregar ou marcar como concluído, tu consegue verificar lá que o teu trabalho mudou o status de atribuído, agora está aparecendo como devolvido ou entregue. Dá uma olhadinha, Ricardo, tu vai conseguir ver ali o status do teu trabalho, tá? Não, sim, eu vi isso, apareceu como entregue, só que assim, a gente fica em dúvida, caso eu, que de repente aí que chegou até a ti, quando vê, passa o dia, não tem como eu reagir de novo, entendeu? Não, pode confiar, se tu clicou em entregar, foi entregue. Tá? Tá, não, tranquilo. Se tiver como ver antes da data limite, aí eu posso, entendeu? Porque já tá pronto, já fiquei, mas aí eu não tenho certeza, eu fiz os passo a passo, né? Falhou um pouquinho teu áudio, tá? Mas se tu desenvolveu as perguntas e respostas, né? E depois clicou em entregar, o arquivo foi entregue. Não tem esse risco, né? De tu clicar em entregar e não ser entregue. Se tu clicou em entregar e apareceu ali devolvido entregue, foi devolvido entregue. Tranquilo, tá, Ricardo? Tá tranquilo. O sistema é automático mesmo, tá? E ele mostra para ti que tu entregou, né? Ele te dá o status que foi entregue. Ele diz assim, entregue. Ou diz, então, devolvido. Não, se diz entregue devolvido é porque foi, tá? A única coisa que pode acontecer é tu clicar em entregar e tu não adicionou o arquivo, se tu queria adicionar um externo, né? Mas se tu já editou direto no arquivo do trabalho que está disponível para vocês ali, né? Tudo copiei e colei ali, né? As respostas e enviei, então. Então tranquilo. Certo, Ricardo? Tá tranquilo. Valeu. Boa pergunta, Ricardo, também, porque às vezes, né, outros ficam com receio também, né, com medo dessa situação, né, de, será que realmente foi entregue? Então, fica esclarecido aí a forma como vocês olham, né, para verificar essa entrega ali, verificar o status, né, de entrega do trabalho, tá? Anderson levantou a mão também, pode falar, Anderson. Boa noite, professor. Boa noite. Queria saber, assim, na questão ali, será que seria interessante, eu pelo menos fazia assim, no caso, quando aparece ali a mensagem entregue, de repente até uma coisa que seria interessante, o cara fazia um print, né? E daí seria uma garantia que o cara tem também, né? Eu pelo menos faço assim, né? Não sei. Sabe, quando aparece ali, né? Que daí o cara tirando um print, né? Tá garantido no caso, né? Claro. Se vai se sentir mais seguro, né? Se vai ficar mais tranquilo, né?
vai na tela que aparece ali que o trabalho foi entregue, né? Vai aparecer a mensagem ali, entregue. Aí tira um print da tela, né? Garantindo ali que a entrega foi feita, né? Sim, não, Aí só depois compartilhando com o pessoal, né? Que às vezes o pessoal, eu sei que o pessoal fica. Eu também já tive esse medo, né? Eu disse, fazer uma coisa para garantir, né? Uma coisa interessante, Claro. eu acho, né? Não, claro, com certeza, né? A pessoa fica mais tranquila, inclusive, né, Anderson? Valeu, professor. Um abraço. Guardou a imagem. Valeu, valeu. Boa dica do Anderson aí, pessoal. Para quem tem esse receio, daqui a pouco tira o print da tela, né? E aí se sente mais seguro com relação a isso, né? Sem problema nenhum. Professor, de repente eu vou fazer isso aí, vou enviar de novo e vou tirar uma foto ali. Claro, claro, Ricardo. Fica mais tranquilo, né? Vai ter essa segurança ali que, né, tá enviado, tu tem uma imagem ali, né, com a mensagem que foi entregue, né? Tranquilo. Isso aí ajuda vocês a ficarem mais tranquilos, né? Tudo certo. Boa dica do Anderson aí, né? Quem quer se sentir mais tranquilo, faz um print ali do envio, né? Com a mensagem entregue, né? No seu arquivo. Tá? Muito bem, gente. Então, vamos começar a nossa revisão. A gente vai conversar a respeito de alguns tópicos, né? Para a nossa revisão. Claro, não tudo, porque não tem como a gente trabalhar o conteúdo de todas as aulas anteriores, né? Em uma única aula, mas a gente vai passar por alguns tópicos e depois a gente vai ter exercícios de revisão para vocês fazerem, tá? Esses exercícios de revisão, claro, são muito importantes, né? Vai ajudar vocês aí a estarem mais preparados aí para a nossa prova, vão rever alguns pontos, né, do conteúdo. Isso não exime, né, a revisão em si, não exime a necessidade de vocês se prepararem, né, para a prova, estudando, enfim, o conteúdo propriamente dito, né, na apostila de vocês, tá? Mas a revisão ajuda muito, né? São pontos aí importantes que a gente tem. Muito bem, revisão dos nossos conteúdos. Vamos começar lá do início, né? Nossa primeira aula, foi o primeiro conteúdo, né, que a gente teve. Que foi o panorama da logística e transporte no Brasil. Uma das primeiras coisas aí que a gente conversou foi a questão das restrições, né? Uma restrição, ela é um impeditivo em qualquer sistema. Vocês devem relembrar aí da teoria dos sistemas lá do primeiro ciclo, né? Tiveram a TGA, e na TGA a gente tem isso, né? A teoria dos sistemas, e a gente tem, dentro da questão dos sistemas, as restrições que impactam o sistema. As restrições como limitantes de um sistema, elas, claro, levam a que esta empresa tenha limitações de ganho. Toda vez que eu superar uma restrição, é como se eu liberasse uma capacidade de ganho que antes estava limitada. Tá? Então, em termos de logística, né, a capacidade de ganho das empresas e da própria economia brasileira, né, ela é aumentada, ampliada, a partir do momento que a gente elimina uma restrição, né, ou seja, a gente está liberando uma capacidade de ganho. Tá? Dito isso, nós sabemos das nossas limitações, né, em termos de infraestrutura logística no Brasil. A gente sabe que o modal mais utilizado é o rodoviário, não é o mais barato entre os disponíveis, né, sabe que o ferroviário, né, e o fluvial aí são mais baratos. Além disso, a gente sabe que o nosso modal rodoviário, né, mesmo sendo mais utilizado, nós não temos, né, a grande maioria das rodovias com uma pavimentação adequada, né, ela é insuficiente, o que leva a danos, né, e problemas de manutenção e segurança para esses veículos, o que eleva os custos. Então, a gente tem aí diversos pontos que são restrições, tá? A gente precisa equilibrar e equalizar os modais, né, redistribuindo o peso para outros modais mais baratos, menos custosos, otimizar o próprio modal rodoviário, minimizando os custos, até porque, né, o tempo para desenvolver os outros modais que ficaram aí, né, quase 50 anos sem desenvolvimento maior, vai levar tempo, então a gente precisa otimizar o que se tem, e que já gera uma certa
redução de custos libera um pouco de ganho, né? Eliminando essas restrições, tá? Então isso é importante. Aqui no chat a Catiúcia perguntou se eu já vi a prova, se está muito difícil. É. Eu já vi tanta prova, Catiúcia, mas não é difícil. Para professor nunca é difícil, né, Catiúcia? A gente olha a prova assim e diz, ah, tá tranquilo. Aí depende de cada um de vocês, né? Como é que vocês veem isso, né? Mas não vai ser nada diferente daquilo que a gente viu na nossa disciplina aí, tá? Bem dentro dos nossos conteúdos, não vai ter surpresa nesse sentido, tá, Catiúcia? Bem simples, tranquila a prova, tá? Muito bem. Tranquilo, Catiúcia. O Wagner conectando. Boa noite, Wagner. Bom, como a gente viu, em termos de infraestrutura logística, a gente tem uma grande restrição, uma limitação ao ganho. Tá? Claro, para a gente ter melhores resultados, é necessário investimento. A gente vai ter que investir, né? E o Brasil tem feito esses investimentos, talvez não na velocidade que a gente precise, né? E não, às vezes, no prazo, né, que a gente gostaria, mas têm sido feitos investimentos, tá? Claro, esses investimentos vão melhorar a qualidade dos modais, tá? Já que o rodoviário é o maior que a gente tem no momento, é preciso melhorar um pouquinho a qualidade da pavimentação das nossas rodovias. Já vai liberar um pouco de ganho, minimizando os custos, né, em relação ao impacto de manutenção nos veículos. Claro que, em termos de qualidade, a gente precisa melhorar a qualidade da equalização, né, do equilíbrio da distribuição entre os modais. Então, muito bem, o rodoviário é o maior, a gente precisa melhorar um pouquinho. Enquanto isso, né, a gente vai se empenhar para desenvolver principalmente os modais fluvial e ferroviário. Tá? E já tem essa intenção, né, essa mobilização aí, sobretudo, né, um movimento um pouquinho maior em relação ao modal ferroviário. Tá? Existe um planejamento para isso, né? Claro que tem que pôr em prática. Isso vai gerar o quê? Maior produtividade, né? A gente vai ter um ganho maior em relação à nossa capacidade logística, nos tornando mais competitivos, né, no geral, né, frente a outros países. E a gente já viu esse comparativo, né, em outros países aí, né, os modais estão melhor equalizados, o que gera um custo menor, né, em termos logísticos, torna os produtos, né, que são ofertados ao mercado globalizado mais acessíveis e trazendo melhores resultados. Então, para a gente também vai ser gerado esse melhor resultado à medida que a gente fizer esse investimento. Daiane conectou. Tudo bem, Daiane? Boa noite, prof. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Vai aplicar a pesquisa com a turma? Prof, eu sou aqui da secretaria. Boa noite, turma. Tudo bom? Eu estou entrando, então, para aplicar a pesquisa para vocês, tá? Vou pedir para vocês tirarem uns minutinhos, é bem rápido, tá? Com base nessa pesquisa é que a gente aplica as melhorias da nossa instituição, tá? Eu vou disponibilizar aqui no chat e vou pedir para o prof colocar no Class também, tá, prof? Quem não conseguir agora pode preencher depois, não tem problema. Mas que seja hoje, tá? E se vocês tiverem dúvida, eu vou ficar aqui uns minutinhos ainda. Pessoal, então vamos aproveitar aí uns minutinhos, né, para responder a pesquisa, tá? Além do chat, eu vou colocar também lá no nosso mural do Classroom, certo? Tá, gente, vamos ver se todo mundo participa. Como a Daiane colocou, a pesquisa é importante, né? É uma pesquisa para a gente saber a opinião de vocês, né, em relação à escola, estrutura, né, professor também, como vocês se sentem em relação a isso, né? É sempre importante a gente conhecer para melhorar. Então, a gente conta com a contribuição de todos, né? E o ideal seria todo mundo responder. Então, ficam uns minutinhos aí para vocês fazerem isso, tá? Além do link que foi colocado no chat, eu já coloquei lá no Classroom, certo? Vamos então tirar uns minutinhos e fazer isso, tá, gente?
Prof, eu vou saindo então, tá? Qualquer coisa a gente está à disposição. Uma boa noite a todos. Certo, Daiane, obrigado, bom Eu que trabalho. agradeço. Para o senhor também. Boa aula, turma. Certo. Tá, gente, conforme vocês forem respondendo, vão dando um okzinho aí no chat, para a gente ter uma ideia de quantos já responderam. Tem um certo número de perguntas, né? Então vai demorar ainda um pouquinho para você terminar. Então, vamos dar mais um minutinho, 2 aí. Muito bem, gente. Então, uns minutinhos aí para vocês responderem essa pesquisa, tá? Quem quiser responder mais tarde também, fique à vontade. O link ficou disponível ali no Classroom, então, como a Daiane colocou, né? É importante responder hoje, né? Então, depois, a qualquer momento, né? Vocês podem fazer esse envio da pesquisa, tá? Então, vamos retomando aqui o nosso conteúdo. Nós estávamos falando aí sobre a questão, né, da relação investimento, qualidade, produtividade, competitividade e resultados, que é proveniente aí da nossa necessidade, né, de investir na infraestrutura logística, tá? A gente sabe que a gente tem esse problema, né, e esse problema é conhecido, né, conhecido das empresas que atuam na área, conhecido dos gestores públicos, né, tanto nas esferas municipal, estadual, federal. É claro que cabe muito, né, na esfera federal esse investimento, e está se buscando fazer, né. A gente está passando por um momento de crise, é claro, né, bem grande, mas o importante é que essa visão já está colocada, né, há essa intenção real, tá, de buscar esse desenvolvimento. É claro que depende muito também, né, da nossa participação popular, né, nós vivemos aí num país democrático, né, e aqueles que a gente elege, né, que fazem uso desses recursos, né, e, claro, depende muito de legislativo, né, aprovação em Câmara dos Deputados, aprovação em Senado, dos projetos que são colocados, isso tudo é muito relevante também, está tudo interconectado, né. Muito bem. Ivo também já colocou que terminou ali no chat a pesquisa, valeu, Ivo. Bom, então o dilema do transporte, né, é aquele em que nós devemos, né, alcançar aí o menor custo, o menor tempo com a maior quantidade, tá? Então, a operação logística, a meta é sempre atender o cliente, a sua necessidade, né? Então, claro, o que o cliente espera, né? Receber o produto com qualidade. E para essa qualidade existir, né, em geral, ele atrela à qualidade o prazo de entrega, por exemplo.
Então, o tempo de transporte importa, né? Inclusive, é um fator decisório no momento de uma compra, de uma aquisição. E, claro, né, os custos logísticos fazem parte de toda a cadeia e impactam, né, no final, o peso da escolha do cliente por tal ou qual produto, né? Então, isso tudo é muito relevante no nosso dilema, né? A gente viu isso na nossa primeira aula ainda. Os tipos de carga. Foi um outro elemento que a gente viu durante as aulas, tá? Claro que, visto que é mais importante, né? Antes de pensar em colocar a carga propriamente dita, né, no veículo, é conhecer que carga é essa, né? As características que vão envolver o transporte dessa carga, né? A distância a ser percorrida, se essa carga ela é perecível, não perecível, precisa ser refrigerada, não refrigerada, congelada, não congelada, né? Carga granel, não granel, né? Carga viva, então tudo importa, né, em termos de conhecimento da carga. Então, antes do meio, do modal, eu tenho que conhecer a carga, o que é, né, que vai ser transportado. Aí depois, é claro, né, o modal adequado para que isso seja feito. Tá? Então, vimos aí alguns tipos de carga durante a nossa aula. A gente viu a carga granel, carga não granel, carga viva, carga unitizada, carga frigorificada, perecível, carga perigosa. Né? Foram os tipos de cargas que a gente viu durante a nossa aula. Então, a carga granel aquela é líquida ou seca, né? Ela é embarcada e transportada sem um acondicionamento, né? Ela pode ser montada por umidade, e aí cabe, né? Aquele exemplo que, inclusive, alguns colegas deram, né, no dia dessa aula, né? Que são os grãos, né? Grãos é muito comum, né? A carga granel, tá? A não granel, né? Ela é formada por conglomerados, né? Então, elas vão ter um volume, né? Que vai possibilitar o transporte em lotes, tá? Então, ela tem, enfim, né? Uma forma de carga distinta, né? E diferente, por exemplo, do que seria uma carga granel grãos, né? Eu posso ter a carga ensacada, e aí, então, ela está dividida em unidades, tá? Aí já é uma carga não granel. A carga viva, então, a gente tem os animais vivos em geral, né, que é muito comum. O Brasil é um grande produtor, né, de carnes bovinas, né, suínas e aves, e eventualmente essas cargas são transportadas vivas, tá? Às vezes do produtor para o local de abate, enfim, tem essa característica. Claro que além dos animais, né, a gente tem também o transporte de plantas, né, e eventualmente na área médica, hospitalar, né, ou de ensaios, a questão das bactérias, vírus e fungos, né, que são também transportados, claro, num condicionamento totalmente diferente, mas é carga viva, né, para os devidos estudos. A carga unitizada, então ela se constitui de materiais que são aglomerados, né, são arranjados, são acondicionados de forma a aglomerar diversos elementos em uma única unidade. Tá? Facilita a mecanização do transporte, então, em vez de ter ali, né, uma, duas caixas sendo transportadas individualmente, eu transformo aquilo em uma unidade, unitizo, né, então pego ali um conjunto de 4, 5, 6, 10 caixas, né, e unitizo isso, pode ser em cima de um pallet, por exemplo, né, e uso um filme plástico para unitizar tudo e transporto, né, algum tipo de equipamento mecanizado aquelas quantidades de caixas unitizadas, ou seja, transformo, né, diferentes unidades em uma única unidade. Isso é unitizar, né. Nós temos a carga frigorificada, eventualmente, né, aqueles elementos alimentares, como, por exemplo, carnes, né, ou então frutas, precisam ser transportadas em um tipo, né, de transporte que vá manter uma temperatura estável para aquele tipo de produto chegar ao seu destino. E às vezes atravessa, né, diversos estados aí no país, né, até chegar ao seu destino. Então, né, digamos, a produção, né, de carnes nos frigoríficos aqui
do Rio Grande do Sul, né, que vai ser transportado, por exemplo, lá para o Sudeste. Né, vai levar algumas horas de transporte. Essa carne tem que chegar lá, né, em condições, né, para o devido consumo, enfim, e distribuição local. Tá? As frutas, a mesma coisa. Tá? Claro, temos também as cargas perigosas. Tá? As cargas perigosas, em geral, são classificadas assim por oferecerem algum tipo de risco, tá, à vida humana, né, ou à vida animal e ao meio ambiente. Tá? Elas têm, claro, merecem, né, uma classificação especial, tem uma identificação, inclusive nos veículos, né, em especial, com uma codificação que determina e identifica qual carga, que tipo de carga é aquela, né, tem normas específicas, né, para isso. Tá? Em geral, né, as cargas perigosas são aquelas, então, que podem contaminar, por exemplo, o ar, né, como gases, por exemplo, algumas cargas que podem contaminar o solo, né, e o próprio lençol freático, pela infiltração no solo, né, isso são consideradas cargas perigosas, né, produtos químicos, líquidos, que podem sim depender de um acidente ou de um rompimento, né, enfim, acabar contaminando o solo e afetar, né, a própria capacidade de produção daquele solo. Tá? Então, são diversos danos aí que podem acontecer. Em relação à unitização das cargas, né? Então, unitizar, como a gente viu, né, é pegar diversos pequenos volumes e transformar isso num volume único, né? O objetivo aqui é otimizar o manuseio, o transporte, a movimentação, né, a armazenagem desses materiais, seja ele dentro do estoque, né, ou seja, a dispensação desse material que está no estoque, né, para o meio adequado de transporte, né, fazer o picking, enfim, né, facilita muito. Então, a vantagem é reduzir o número de volumes manipulados, otimizar a mão de obra, por óbvio, né, a mecanização das operações, vai facilitar também isso. Claro que quando se trata de carga unitizada, a gente já não está mais falando, né, de um transporte manual, né, além do transporte manual, a gente tem o transporte mecanizado e o robotizado, né. Então, a gente sabe que pela normativa NR17, né, sobre ergonomia, a carga limite humana, né, está ali expressa, né, algo em torno de 25 quilos para as mulheres e algo em torno de 30 quilos para os homens, né. Estou tentando me lembrar de memória, mas é mais ou menos por aí, né. Não é muita carga que pode carregar, né, dentro da norma. A partir acima desse peso é através de paleteiras, né, ou de veículos, tá. Auxilia a unitização, né, reduz aí o tempo de embarque e desembarque, reduz também o custo, né, de embalagem, diminui a avaria das mercadorias e reduz aí o custo com seguro de carga. Tá? São várias as vantagens, então, da unitização, e ela, na medida possível, né, ela deve ser sempre utilizada, tá? Por todas essas vantagens que traz. Bom, um outro elemento aí das nossas aulas que a gente precisa relembrar, revisar, é a identificação dos pontos de distribuição, né? Então, o sistema de distribuição, ela é uma parte importante da logística, né? Ela afina a relação empresa-cliente, ela facilita e ela produz a construção da confiabilidade, que é um aspecto de fidelização aí com o mercado cliente, né? Então, a distribuição, né, tem esse cunho, tem essa importância, essa dimensão dentro da logística, tá? Então, são distribuídas, é claro, né, não só produtos acabados, como matérias-primas também, né? Então, a empresa produtora, ela vai distribuir os produtos acabados para o cliente final, né? Mas a empresa que fornece para essa empresa produtora, né, ela também distribui as matérias-primas, né? Então, ela também tem que ter esse compromisso, né, de construção de confiabilidade com as empresas produtoras, tá? Então, claro, quando a gente fala de distribuição, a gente está falando dessa distribuição de ponta a ponta, né, de toda a cadeia, né, do chamado SCM, né, Supply Chain Management, gestão da cadeia de suprimentos, que vai do fornecedor até o cliente final e tem a retroalimentação ainda, né,
da logística reversa em relação ao retorno dos materiais que possam, então, ser reaproveitados, reutilizados, né, remanejados pela organização, a fim de produzir uma proteção ambiental, inclusive, prevista em legislação, né. Mas esse fluxo completo de distribuição, né, essa rota de ida e de retorno, muitas vezes, né, na logística reversa, tá? Dentro desse aspecto, então, nós temos e vimos, né, durante as aulas, aí, os canais de distribuição, tá? Esse tem o objetivo aí de facilitar um mapeamento, né, para fazer o produto chegar até o cliente final. Ela é uma estratégia importante, porque vai tornar essa empresa mais competitiva no mercado. O reverso também, né, se não for bem realizado, né, esse mapeamento dos canais de distribuição, a empresa vai acabar sofrendo, né, com a concorrência, que faz esse trabalho bem feito. Então, o mapeamento dos canais de distribuição, sim, está aí um diferencial competitivo dentro da área de logística, tá? Quem sai na frente, quem faz um bom mapeamento, reduz os custos, diminui os prazos de entrega, lembrando os dilemas, né, da logística. Então, o mapeamento contribui para atingir aqueles dilemas logísticos, tá? Conhecer, né, como se faz um mapeamento, né, realizar o bom mapeamento, né, vai, então, fidelizar os clientes, vai ajudar, contribuir para construir aquela confiabilidade, tá? O pessoal está colocando que já respondeu a pesquisa aí no chat, legal, pessoal, valeu aí. Então, em termos de canais de distribuição, a gente tem níveis de canais, né? Também vimos esses elementos aí durante as aulas, né? Mas, para simplificar bem, né, a compreensão, o canal nível 0 é um canal direto, é fábrica-consumidor. Os outros canais, todos eles, terão intermediários entre fábrica e consumidor, tá? Então, para fazer uma divisão direta, canal nível 0, a distribuição é feita de uma forma direta, fábrica-consumidor. Os outros níveis, todos eles terão intermediários entre fábrica e consumidor, tá? O que vai fazer sair de um nível para o outro é a quantidade de intermediários. Então, no nível 1, a gente tem um intermediário, entre fábrica e consumidor, eu tenho varejista. No nível 2, entre fábrica e consumidor, né, além do varejista, eu tenho um atacadista também. Né? No nível 3, entre fábrica e consumidor, eu posso ter de atacado para atacado, de especialista para varejo. Né? Tem aí uma quantidade maior, né, de elementos envolvidos na distribuição do produto ao consumidor final, tá? Sendo que um atacado pode ser, né, distribuidor para um outro atacado, né? A gente pode ter especialistas, né, fazendo então um atendimento a varejo, por exemplo, tá? Bom, claro, né? Como a distribuição ela é um diferencial competitivo, é claro que a gente precisa trazer a palavra planejamento, né, para essa discussão, para esse debate, né, porque sem planejamento, né, nós nunca saberemos onde a gente vai chegar. Então, a gente precisa planejar a distribuição, tá? E o planejar significa desenvolver, analisar, flexibilizar, cuidar dos custos, melhorar o nível de atendimento dos pedidos. Voltamos aos dilemas, porque o planejamento da distribuição é que vai fazer com que o dilema do transporte seja atendido. Menor custo, menor tempo, mais quantidade, mais volume de atendimento, né, por cliente, por região. Né? A gente precisa desenvolver ações de orientação para esses recursos, né, de distribuição, para que eles sejam bem utilizados e atendam às necessidades da demanda. A gente precisa analisar os tempos, né, o lead time de todo o processo, né, passo a passo, né? Tudo deve ser medido, tudo deve ser devidamente analisado. Tá? E aí a gente encontra, né, tempos, por exemplo, que a gente pode reduzir, né, ou tempos desnecessários que não são de agregação de valor. Né? Ao analisar e medir o tempo do ciclo, né, e particionar todo esse ciclo, né, em etapas, a gente consegue verificar, inclusive, né,
essa etapa, esse tempo que se perde ali, a gente poderia, né, eliminar, fazendo, automatizando, né, trazendo uma tecnologia que vá melhorar esse processo, e a gente está, quando a gente está diminuindo o tempo do ciclo do processo, a gente está ganhando margem de lucro. A gente reduziu aquele custo, né? Tá? Então, a tecnologia é importante nesse sentido. Claro, flexibilizar, né, as possibilidades aí em termos de integração com outras empresas e outros modais, né? Então, isso pode ajudar no ganho, principalmente de tempo ou de volume, né? Quando a gente tem essa flexibilização, né? A gente não criar uma tendência natural, né? E isso é muito comum de acontecer, né? A gente já está acostumado a trabalhar com um determinado modal ou com um determinado prestador de serviço, né? E essa relação, né, ela começa a se fixar, né? E às vezes a gente nem percebe, né, outras possibilidades, né, que possam trazer um menor tempo, uma maior quantidade de entrega, um menos custo, né? Então a gente deve ter essa capacidade, essa flexibilidade, né, de olhar para o mercado com mais atenção, tá? Claro, a questão dos custos, né, redução dos estoques em volume, né, a administração dos pedidos, a fim de que a gente tenha sempre um giro frequente, sobretudo quando a gente fala, né, de estoque de produto acabado, né, de um centro de distribuição, né. O bom em distribuição não é a gente ter o estoque cheio, né, pelo contrário, né, a gente ter o volume baixo, porque significa o quê? A gente está sendo ágil, né, está girando rápido, né, o estoque está girando rápido, o CD, né, na medida do possível, isso pode ser um certo indicador, né, da capacidade de distribuição. Claro, óbvio, né, o volume e a venda pode ser tão expressiva, né, que a gente não vai conseguir ter esse giro tão veloz, a gente vai ter sempre um volume alto, né, em estoque, tá? Mas pode ser sim, né, uma medida, né, não é a ocupação do espaço em si, mas o quanto tempo aquele espaço fica ocupado por um produto diferente. Isso significa giro, né? Tá? Não significa que a gente tenha o espaço todo ocupado que a gente não esteja tendo giro, né? A verdade é a velocidade que a gente tira aquele material do estoque e entra um novo no lugar. Então a gente pode olhar, está sempre ocupado o espaço, mas nunca é o mesmo material, porque a velocidade, né, de distribuição, a capacidade de tempo de distribuição é boa, né? Muito bem. Mas ali naquela parte do planejamento da distribuição, às vezes pode acontecer não só do lead time do que a gente consegue fazer como é que eu posso dizer, agora vai travar a palavra, peraí. Levar o produto até o consumidor final. Mas também tem a manutenção do caminhão, né, que às vezes pode atrasar. Seria também, basicamente, seria isso também um pouco da distribuição ou não? Pode ser, né? Sim, pode atrapalhar a distribuição, né? Não, se a gente não tiver uma manutenção adequada do veículo, né, se a gente não tiver uma manutenção preditiva, por exemplo, né, a gente não está minimizando as possibilidades de quebra, né? E aí sim, a gente pode ter um problema na distribuição, à medida que a gente não tem uma manutenção boa também dos veículos, né? Então, o veículo estragou, vai atrasar a entrega, vai impactar a distribuição, né? E aí a gente entra naquele outro elemento, né? Que é a manutenção preditiva, né, Baltazar? Bem lembrado aí pelo Baltazar, aí. Valeu. Já aconteceu numa empresa que eu trabalhava que a gente precisava do material o mais rápido possível, estava com a entrega programada para aquele dia e sabe o que aconteceu? O caminhoneiro errou a rota. Nossa Senhora. Aí ficou só para outro dia. E era uma entrega urgente que a gente precisava entregar para a obra. Imagina. Quebrou todo o nosso planejamento. Sim, imagina, né? Aquele dia. E tem situações, tá? Desse exemplo que o Baltazar está fazendo aí, né? Tem algumas situações de contrato, né, que ainda, inclusive, prevê multa, né, por atraso de entrega, né, então, que acaba elevando os custos também, né, isso tudo, claro, não tinha multa, de repente, né, mas a empresa que estava esperando o material foi impactada, né, a relação entre, né, uma empresa e outra ficou, de certa forma, aí,
abalada, com certeza, né, em alguma medida, né. Porque, Então, querendo ou não, eu já tinha planejado todos os equipamentos que a gente ia usar, a mão de obra, e a carga Sim. não chegou. Sim, e a margem daquele trabalho, né, foi para o espaço aí, né, diminuiu bastante a margem de lucro se não teve prejuízo, né. Legal, bom exemplo aí do Baltazar. Valeu, Baltazar. Então, gente, as estratégias de distribuição, né, tem todo esse impacto aí, né, esse exemplo, inclusive, que o Baltazar trouxe, né. Então, o objetivo aí nas estratégias de distribuição é melhorar a confiança, né, a confiabilidade, se tornar eficiente no processo, né. E a confiabilidade é uma palavra-chave aí, né, porque construir, né, a confiança com os clientes, com a empresa cliente, né, que a gente está fazendo aquela entrega, aquela distribuição, né, ela é um aspecto chave, né, porque o mercado é um pouco assim, né. Então, se eu não tenho confiabilidade, né, com aquela empresa que me atende, eu começo a olhar para as outras possibilidades no mercado. E daqui a pouco, né, eu estou saindo, né, dessa empresa que me atendia e buscando outra. Então, essa construção de confiabilidade se dá, né, por a garantia do tempo de entrega, a garantia, né, da qualidade da entrega, né, do volume esperado pela entrega. Então, é estratégico, né, estabelecer alguns elementos aí. E para ter as melhores práticas, né, a empresa pode lançar mão de algumas estratégias, a gente viu, né, essas estratégias, a gente vai citá-las aqui, né, não vamos detalhar todas, né, porque a gente já viu esses detalhes em aula, né, a gente pode ter o sistema de distribuição 1 para 1, né, 1 para muitos, muitos para 1, o Milk Run e o Cross-Docking, né, por aqueles exemplos que a gente viu durante a aula, né, aquelas empresas como, por exemplo, a Dell, né, ou como, por exemplo, a Avon, né, que acontece essas situações, às vezes, 1 para 1, para muitos, muitos para 1, Milk Run e Cross-Docking, tá? Só para relembrar esses nomes em inglês aqui, né, que talvez fiquem mais esquecidos, o Milk Run é aquele sistema, né, que acontece em muitas empresas com sistemistas, né, e o Cross-Docking se relaciona, né, com o uso dos CDs, né, os centros de distribuição, tá? Bom, em relação aos modais e a nossa matriz de transportes, tá? A gente viu que, comparativamente, a nossa matriz de transporte, ela perde em termos de equalização, né? Melhor dizendo, né? Em equalização, né? Frente aos nossos maiores competidores, tá? O Brasil tem dimensões continentais, né? Então se compara muito, né, a Rússia, Canadá, Austrália, Estados Unidos, inclusive a China. Mas, no entanto, né, sim, em dimensões a gente guarda alguma similaridade, né, com esses países, já a nossa distribuição dos modais não tem essa mesma similaridade, né? A gente vê ali que, em termos de ferroviário, nós estamos aí com 15% da distribuição, né, de modal, e no aquaviário, fluvial, enfim, 20%. O maior peso realmente é o rodoviário, e que neste comparativo entre esses três modais é o mais custoso, tá? O que nos torna menos competitivos, porque o nosso produto, né, carrega esse custo, né, então ele torna menos competitivo frente aos demais, né. O que está piorzinho aqui em relação aos outros, né, se a gente for comparar aos demais, é a China, né, mas mesmo assim, olha só, quanto é que ela tem de ferroviário frente ao Brasil? Ela tem mais que o dobro, né, 37% do modal dela é ferroviário. Tá? Mas ela está pior frente aos demais lá, né, mas frente ao Brasil ela está muito na frente, tá? É claro que eles têm ali um aquaviário, né, inferior ao nosso, mas é por uma questão de característica geográfica deles, né? Nós aqui, nós poderíamos ter aqui 30%, talvez até 40%, né, de modal aquaviário sendo utilizado, dado o volume de afluentes, rios, né, que a gente tem no Brasil, né, e a gente não usa muito, né. Se a gente for pensar, por exemplo, a região amazônica, né,
a própria capital, né, Manaus, o acesso, né, não tem um acesso rodoviário, né, à capital Manaus, assim, de forma direta, né. O que tem? É aquaviário, né, balsa, ou aeroviário. E qual, frequentemente, né, um dos meios mais utilizados? O aeroviário. É caro, mas é mais utilizado, por incrível que pareça, né, porque a gente não tem um desenvolvimento, né, adequado no nosso modal aquaviário. Né? É precário, tem pouco investimento, né? Os portos, né, funcionam bem. O resto todo, né, e mesmo os portos funcionando bem, eles não atendem o volume que a gente precisaria, né, muitas vezes. Tá? Tira fila de navio, né, para chegar nos portos aqui no Brasil, quando não passam direto, né, pelos portos aqui da região sul e vão, por exemplo, para os portos da Argentina, né, acabam descarregando lá e fazem uma segunda perna, né, rodoviária para trazer da Argentina para o Brasil, ou do Uruguai, né, porque aqui nos nossos portos não deu vazão. Né. E claro, aí se a gente for olhar o resto, né, até chegar lá na Rússia, olha só a quantidade de investimento que a Rússia fez, né, no modal ferroviário. Custo logístico deles, em termos, né, de modal, é muito mais baixo. Tá? A gente até comentou isso durante a aula desse conteúdo, né, que foi uma decisão, claro, né, política da época, né, década de 50 em diante ali, né, o Brasil tomou uma decisão de investir no modal rodoviário por decisões estratégicas, né, de criar uma Petrobras, de ter uma autossuficiência em combustível, e aí investir no modal rodoviário, porque, né, tinha a tendência de investir numa indústria automobilística nacional, que acabou não acontecendo também, né? Então era buscar um ciclo virtuoso, né? Ter uma Petrobras que produz combustível, ter uma indústria nacional de veículos, né? E aumentar o consumo de combustível e se retroalimentar, né? Esses ganhos. Acabou não dando certo e a gente ficou, né, com essa equalização aí bem precária, né? Coisa que a gente deve melhorar para as próximas décadas aí. Não é uma coisa rápida de se resolver, né? Realmente demora décadas, né? Mas é importante começar o mais breve possível, porque a gente está atrás mesmo dos nossos competidores internacionais. Muito bem. A decisão, né, do tipo de modal a utilizar. Uma das coisas que a gente viu antes de pensar no modal, é ver o tipo de carga, né? O tipo de carga, para ver qual o tipo de cuidado em relação à carga, o tipo de modal que vai ser utilizado. Para decidir, né, o tipo de modal a utilizar, as empresas em geral, né, vão criar matrizes de decisão. Nós, aqui na nossa apostila, a gente tem uma matriz padrão, tá? Como eu disse, é uma matriz padrão. As empresas podem, né, ter outros critérios, né, acrescentar, tirar algum critério dessa matriz padrão aqui, mas em geral, né, muitos dos que estão aqui são realmente utilizados, né, pelas empresas na prática. Tá? Cada um desses critérios recebe uma pontuação, né, em relação à comparação aos demais critérios. Essa pontuação vai de 1 a 4. Tá? Por exemplo, estamos aqui com os modais marítimo, ferroviário, rodoviário e aéreo, né? E aqui o critério custo, né? Menor custo de transporte. Quem recebe a maior pontuação aqui? Marítimo, né? 4 pontos, porque ele tem o menor custo, recebe a maior pontuação. Então é um tipo de critério que, quanto melhor, maior a pontuação. Tá? Claro, qual que leva a pontuação menor aqui em termos de custo, né? É o aéreo, porque ele tem o maior custo, né? E assim por diante. Então, são vários critérios. A depender, né, daquilo que a empresa necessita, o tipo de carga, né, se ela precisa beneficiar o custo, se ela precisa beneficiar o tempo de entrega, né, o volume que vai ser entregue por vez, ela pode, né, então, fazer a análise escolhendo os critérios, somar as pontuações e descobrir qual é aquele que tem maior pontuação. Então, aquele modal é o escolhido. Então, digamos que eu vou escolher somente 2 critérios para definir o modal, tá? Eu preciso reduzir o custo e eu preciso de uma rapidez na entrega, em questão de prazo, tá? Então, eu escolhi esses 2 critérios e vou somar as pontuações, tá? Então, em a termos distância também interfere, né?
Sim, todos os critérios interferem. Tá? A gente está escolhendo 2 aqui só como um exemplo, certo? Uhum. Tá certo. Então, digamos que eu escolhi 2 critérios para isso, tá? Eu preciso reduzir o custo e eu quero o prazo de entrega, tá? Então, eu vou somar as pontuações dos modais. Então, em termos de menor custo e rapidez, o marítimo vai me dar uma pontuação 5, o ferroviário vai me dar uma pontuação 6, o rodoviário 4 e o aéreo 5. Então, em termos de pontuação, considerando só esses 2 critérios, né, a maior pontuação seria o ferroviário. Claro que eu tenho que agora analisar outras coisas. A gente escolheu só 2 critérios, né, mas a gente vai analisar outras coisas. O tipo de carga se adequa ao ferroviário, tem a disponibilidade, né, desse modal na minha região. Então, uma série de outras coisas aí que fazem parte da matriz de decisão, tá? Eu só falei dos 2 aqui para a gente poder fazer esse critério de soma, né, e descobrir como é que a gente escolheria qual deles, né? Mas, claro, além desses, que é dessa matriz geral, a gente pode acrescentar outros, né, de acordo com a necessidade da organização, tá? Isso a gente viu durante a nossa aula, né, sobre esse conteúdo. Lembrando aqui, é uma revisão, né, daquilo que a gente já viu antes. Vimos também durante as nossas aulas, né, os diferentes modais e as suas vantagens e desvantagens. Então, cada modal, é claro, né, vai ter vantagens e desvantagens. O rodoviário, por exemplo, né, ele, como desvantagem, tem os fretes mais altos em muitos casos, né, na maioria dos casos, para falar a verdade, né, mas como vantagem, né, ele é muito adequado para curta e média distância, né, aquela chamada, né, last mile, né, a última milha, né, sobretudo quando a gente trata, por exemplo, de CD, né, centro de distribuição, né, então ajuda e é muito mais rápido, né, nesse sentido. O ferroviário tem como desvantagem, né, um problema de padrão nas nossas ferrovias, né, que é a diferença na largura das bitolas das ferrovias. Então, infelizmente, além de ter pouco desenvolvimento da malha ferroviária, a malha que tem, ela não é padronizada, que é um segundo problema, tá? Que gera uma certa incapacidade, né, da gente cumprir uma distância maior, às vezes, né, sem parada, né, às vezes tem que parar, fazer ajuste para poder continuar a viagem. A vantagem, é claro, né, ele pode cobrir longas distâncias, né, e o custo dele é menor, né, custo de frete, custo de seguro é menor. Modal aquaviário ou marítimo, né, a diferença aqui entre o aquaviário e o marítimo é o aquaviário, né, utiliza rios afluentes, né, internos dentro do país, e o marítimo, né, enfim, utilizado aí para transporte, né, entre os mares continentais. A desvantagem dele, né, é a necessidade de transbordo, né, nos portos, e muitas vezes, né, como obviamente os portos estão na região litorânea, por óbvio, né, eles podem ficar distantes aí em relação ao centro de produção, né, as empresas às vezes estão mais localizadas, algumas, né, na região central do país, né, e aí pode ser uma desvantagem. A vantagem, é claro, né, ele carrega qualquer tipo de carga, um volume, né, de carga muito grande, né, tem grande capacidade, e o custo é baixo, né. O modal aéreo, né, ele tem uma desvantagem que é a menor capacidade de carga, e o frete dele, claro, mais elevado, mas ele tem como vantagem, né, ser o tipo de transporte mais rápido que a gente tem aí, né, principalmente para, enfim, importação, exportações, né, ele tem uma velocidade maior frente aos outros modais, tá, mas o custo dele é bem elevado, né, visto não só os custos de frete, mas principalmente os custos do querosene aéreo, né. E o modal dutoviário, que é o mais diferente de todos eles, né, é um modal fixo, né, por assim dizer, porque quem se desloca, né, é o material dentro, né, dos dutos, né. Então, para quem nunca ouviu falar, né, ele funciona como se fosse uma tubulação, um encanamento, né. Vamos imaginar o nosso encanamento de água dentro de casa, né, vai dentro das paredes, né, os canos, né, onde passa a água.
o modal dutoviário seria um cano gigantesco, né, dimensões, né, muito grandes, em que vai passar por ele, né, gases ou líquidos, tá? Geralmente combustíveis, é claro, né? Então, o gás que a gente utiliza, né, nos condomínios aí no Brasil, né, eles vêm por dutos, né? E uma boa parte do gás comprado pelo Brasil vem, pelo menos aqui para nós, né, no sul do Brasil, vem ali do Uruguai, da Argentina, né? E é distribuído para indústrias e também para residências, né? Muitos condomínios aí nas regiões metropolitanas, né? Como aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, ou região de Caxias, né? Vai acabar sendo alimentada, né, por esses dutos que vêm trazendo então os gases, mas não só gases, né, pode ser líquidos também, né, que são então os combustíveis líquidos que vão também ser utilizados pela indústria, tá? Vimos aí nas nossas revisões, nas nossas aulas, melhor dizendo, né, vamos ver agora a nossa revisão, a questão das tarifas e dos fretes, né. Então, para algumas empresas aí, o custo do frete pode ser um fator decisivo, né, para a escolha do modal. Então, é um dos critérios, né. Então, quando a gente viu aquela tabela de decisão de critérios, né, a gente usou só os 2 primeiros, né, mas tem também a questão do frete, né, do custo, que é um critério decisivo, né, na escolha do modal também, inclusive, tá. Elas podem ser influenciadas, né, as tarifas e os fretes, por algumas diferentes características, a depender aí da mercadoria ser transportada, do próprio transportador, né? Então, o frete é aquela remuneração pelo serviço do transporte, certo? É afetado pelo tipo de carga, o peso, o volume, fragilidade da carga, né? A distância entre os locais de embarque e desembarque. Bom, talvez o único elemento de cálculo que possa surgir aí, né, numa avaliativa, numa prova, é a questão do dilema do peso bruto e peso cubado. E eu lembro que no dia dessa aula, né, teve uma pergunta aí do Baltazar sobre a questão 10 da atividade de apoio, né, Baltazar? Eu lembro desse detalhe. E é a única questão de cálculo que, porventura, né, pode vir a surgir na prova de vocês, mas é muito simples, né, são operações bem básicas da matemática, né, então, para a gente fazer, tá? Na verdade, aqui a comparação do peso bruto com a cal, e a cal é a multiplicação, né, de 3 dimensões, comprimento, altura e largura, para determinar, então, comparativamente, né, qual seria o preço cobrado, né, ou melhor dizendo ainda, qual seria a base para calcular o preço do frete, que multiplica o preço pelo peso, né? E aqui sempre será, né, uma questão aí de padrão, né, escolhido aquele valor em termos de peso que for maior, peso bruto ou peso cubado. O peso cubado é o peso da cal, né, da cubagem, tá? Por ser as 3 dimensões, ser ao cubo, né? Tem lá da nossa geometria básica. E vamos utilizar o mesmo exemplo da aula para lembrar esse detalhe, tá? Nós temos aqui uma caixa que pesa 5 quilos, tá? E ela tem as dimensões de altura 0,4, largura 0,8 e comprimento 0,6. Tá? Para determinar a cubagem, né, dessa carga de 5 quilos, a gente utiliza então a multiplicação desses 3 elementos, comprimento, altura, largura. 0,4 vezes 0,8 vezes 0,6. Vai dar 0,192 metros cúbicos, né? Tá. Muito bem. Na hora de determinar, né, o tipo de frete a ser utilizado, né, nós vamos utilizar os padrões de cada tipo de frete para determinar o peso a ser considerado. Tá? Então, primeiro a gente determina a cubagem, que a gente viu ali, né, a multiplicação das 3 dimensões, e aí a gente usa os padrões de cada tipo de frete, né, de acordo com o seu modal,
para determinar qual é o peso, né, do peso cubado, no nosso caso ali 0,192, quanto de peso representaria no frete aéreo, no marítimo, no rodoviário, enfim. Tá? Para o frete aéreo, tá, nós usamos aí a relação IATA, peso-volume, tá? Que é 1 quilo representa 6.000 centímetros cúbicos, ou 1 tonelada representa 6 metros cúbicos. Então, o frete do peso cubado no frete aéreo, como é que ficaria? A cubagem, né, o valor em metros cúbicos, vezes o padrão, tá? É um padrão no frete aéreo, é 166,66 quilos. Então, aqui, a gente viu esse exemplo em aula, né? A gente pegaria lá do nosso exemplo 0,192 metros cúbicos vezes o padrão do frete aéreo, 166,66 quilos. Quanto é que dá de peso? Dá mais ou menos do que 5 quilos, que é o peso bruto? Se dá mais, cobra o valor do frete peso cubado. Se for menos, cobra o frete sobre o peso bruto. Tá? É sempre essa comparação. No frete marítimo, o mesmo princípio, só vamos usar o padrão do frete marítimo. Tá? Aqui no caso, né, aquela mesma caixa que tinha o peso de 5 quilos, o peso bruto, né, e a cubagem de 0,192, lembrando, né, altura, vezes comprimento, vezes largura. Tá? O cálculo no frete peso marítimo, o peso cubado, é um valor cúbico, né, o 0,192 vezes 1 tonelada. Tá? Então, seria 0,192 metros cúbicos vezes 1 tonelada, o frete peso cubado seria 0,192 toneladas. Tá? Comparativamente, né, se cobra aquele peso que for o maior. No frete rodoviário, a gente tem duas situações que podem acontecer. Tá? Vamos ver primeiro aqui, né, o mesmo padrão, tá, de cálculo, que é o valor metro cubado vezes um peso padrão. Peso padrão, né, no frete rodoviário é 300 quilos. Então, seria a mesma lógica, tá? O que cobra? Cobra o frete sobre os 5 quilos, que é o peso bruto, ou o frete peso cubado. Então, a gente transforma, né, as dimensões da caixa, multiplicando, né, as 3 dimensões, que deu 0,192 metros cúbicos, vezes os 300 quilos. Tá? O que deu aqui? Maior ou menor do que 5 quilos, que é o peso bruto? Deu maior, então cobra o peso cubado. Tá? Se fosse menor, né, cobraria o frete do peso bruto. Acontece que no frete rodoviário, às vezes a gente tem tabelas de referência, né, por destino, distância, né, e por peso. Tá? Então aqui tem um exemplo de tabela de referência. Quem é que determina essas tabelas? Né? Vai ser a empresa, né, que presta o serviço, né, de transporte logístico. Né? Eventualmente tem uma previsão aí, né, de estabelecer tabelas padrão de preço, né, por frete, mas isso é um debate que está em andamento. Né? No geral, nós podemos ter então diferentes tabelas dependendo da empresa que está prestando o serviço. Nós temos aqui um exemplo, tá? Então, nesse exemplo aqui, nós temos como origem Porto Alegre e o destino São Paulo ou Campinas. Tá? Por peso, então, de 0 a 50 quilos, aqui nesse exemplo, tá? É só um exemplo, São Paulo cobraria R$ 12,00 por quilo, né, para transportar essa mercadoria de Porto Alegre para São Paulo. Para Campinas, cobraria R$ 16,00 por quilo para transporte de Porto Alegre Campinas, tá? E aí tem as diferentes faixas, né? De 51 a 100 quilos, 101 a 150 quilos, e um preço por quilo, né? Para cada destino diferente, tá? Claro que isso aqui, né? É meramente ilustrativo, tá? E cada empresa de logística vai ter suas tabelas, né? E as suas relações aí com seus clientes, certo? Pessoal, tranquilo até aqui? Dúvidas, perguntas? Como é que tá? Por enquanto está tranquilo. Legal. Muito bem. O pessoal também colocando tranquilo aí no chat. Então, vamos adiante. O frete rodoviário, né? Ele é baseado em 2 fatores, tá?
Um deles é quilometragem e o outro o peso da mercadoria. Tá? Então é calculado aí pela multiplicação, né, dessa tarifa ferroviária pelo peso, né, ou pelo volume. Tá? Nós vimos também durante as nossas aulas aí a questão da importância do dimensionamento das frotas, né? Então, uma tentativa aí, claro, né, tendo sob perspectiva uma frota rodoviária, por exemplo, né? Quantos veículos, né? Quantos caminhões, enfim, a empresa precisa ter. Claro, né? Ela precisa considerar alguns elementos. Previsão de demanda, né? As rotas, distâncias, os dias de trabalho, os tempos de carga e descarga, a identificação da capacidade útil dos veículos que ela dispõe, né? E determinar a quantidade de veículos, de viagens por veículo. Tudo isso vai ter que ser considerado para determinar o tamanho da frota. Tá? A gente viu também a importância da acomodação das cargas, porque essa acomodação, a gente viu, né, ela pode levar a desgastes no veículo, né, manutenção de pneus, eixos, assim por diante. E, claro, né, uma má acomodação de carga pode acarretar, inclusive, né, em acidentes, em se tratando principalmente do transporte rodoviário. Tá? Ela impacta, então, a estabilidade do veículo, né? Uma boa acomodação vai levar a uma boa estabilidade, uma má acomodação, uma má estabilidade. E essa má estabilidade pode levar a arrastamento de eixo, né? A sobrecarga em algum eixo, né? Levando desgaste daquele eixo e do pneu. Né? E, em geral, boa parte dos custos de manutenção, tá, geralmente estão aí, né? É pneu e eixo, sobretudo pneu, né? É um gasto muito constante. Tá? A boa acomodação vai levar uma boa aderência desses pneus, né? A boa distribuição do peso nos eixos, redução do consumo de combustível, que é um outro aspecto de impacto considerável, né, no nosso transporte rodoviário. A gente sabe que a gente sofre esse impacto, né? O combustível ele não é tabelado, né? Ele é um preço livre e a gente sofre os impactos, né, do preço internacional do petróleo, né? E o combustível, então, é um elemento muito desgastante aí na questão custo. Então, a acomodação da carga causa esse impacto e uma boa acomodação é importante nisso, né? E, claro, a boa acomodação leva aí ao menor desgaste dos componentes de uma forma geral, tá? Então, a acomodação correta é uma boa prática de logística, tá? A gente viu, inclusive, né, esses impactos lá na aula correspondente. A questão da roteirização, tá? Então, uma roteirização adequada, né, uma boa roteirização, vai levar a alguns benefícios para essa organização. Claro, sobretudo pensando naqueles dilemas, tá, da logística, que é o custo, é o tempo, né, o volume de entrega. Então, uma boa roteirização traz esses benefícios. A otimização do tempo de entrega, né, atende já a um dos dilemas da boa logística. O dimensionamento adequado da frota e da carga, né? Então, se eu tenho uma boa roteirização, eu minimizo os custos, né, com frota. Tá? Se a roteirização não é adequada, não é bem feita, né, daqui a pouco eu preciso ter, né, 2, 3, 4 veículos a mais, né, por não ter uma boa roteirização. Isso vai impactar não só no custo de ter esses veículos a mais, né, o gasto da aquisição, mas gasto de manutenção, né, com mão de obra, inclusive. O dimensionamento adequado da mão de obra, a redução da distância percorrida, vai ajudar muito, né, a gestão aí a ter um melhor controle e, claro, a redução dos gastos de combustível. Tá? Então, é um outro ponto nervoso, né, do processo de distribuição e transporte, né, é a boa roteirização. Tá? Assim como a análise, né, de tempos de toda a cadeia é importante para a gente identificar falhas, né, e melhorar os tempos de lead time, a roteirização é outro ponto nervoso do processo de distribuição, tá? Porque uma má roteirização vai acarretar mais custos, tá? Vai acarretar mais gastos com mão de obra. Isso tudo diminui a margem, né?
Isso faz com que uma empresa deixe de existir, inclusive, né? Quebra uma empresa, né? Se não se faz uma boa roteirização, tá? Porque além dos custos, de uma forma direta, nós vamos ter uma quebra de confiabilidade, muitas vezes, com a empresa cliente, né? Ou com os clientes, de uma forma geral, né? Começa a se descumprir prazos, né? E aí causa um estremecimento da relação. E aí, de novo, né? O mercado é dinâmico, o cliente começa a olhar para o mercado, ver outras possibilidades, né? Porque houve uma quebra de confiança aí, tá? Então, uma boa roteirização não é uma garantia absoluta, mas é uma manutenção da confiabilidade com o mercado, o cliente, tá? Essa parte da acomodação das cargas era uma dor de cabeça, porque como a gente trabalhava dentro da obra da Yara, lá em Minas, né? Sim. Eles tinham digamos assim, tinha um certo nível para poder entrar com o caminhão lá dentro da área. Sim. E a gente sempre falava assim para os fornecedores, acomoda a carga direitinho, né, sem tentar passar, sem querer colocar muita carga, porque não vai deixar entrar. Sem passar o teto de altura, né? Isso, o teto da altura. Cara, a gente cansava de fazer o caminhão ir até um posto e baldear para o outro. Porque os caras acomodavam assim, ó, enchia a carreta, cara. Não tinha como entrar, cara. Não tinha como entrar. Era uma dor de cabeça. Causa uma dor de cabeça, né, para ambas as partes, né? Então, até ajustar isso, né, treinar o pessoal e deixar bem entendido os motivos do porquê está sendo pedido daquele jeito, né, é um esforço, né, de comunicação, de treinamento, né, e faz parte, né, faz parte, realmente traz toda essa dor de cabeça aí, não é fácil. Em termos de custos, né, o Baltazar recém falou de uma coisa que pode gerar custo aí, né, uma acomodação mal feita, né, já vai levar um tempo mais ali, né, um trabalho maior na mão de obra, né, mas é um custo que pode ser evitado esse, né. Alguns outros custos, né, a empresa não tem como evitar, né, que é a depreciação, por exemplo, né, então ela vai acontecer, é natural, né, a frota vai envelhecendo, o veículo, né, vai perdendo o seu valor ao longo do tempo, conforme ela vai passando, então, aí vai sendo desgastado, né, esse mesmo veículo, tá? Então, inclusive, né, faz parte da contabilidade, né, a gente aloca a depreciação, né, dos bens lá no balanço patrimonial, né, do lado do ativo. Se vocês fizeram contabilidade inicial no primeiro ciclo, devem lembrar desse detalhe, né, que lá no balanço patrimonial, do lado do ativo, né, onde a gente aloca lá os bens, quando tem veículos aí, logo abaixo da conta veículos tem a conta depreciação de veículos, né, em que a gente então precisa, né, ter um impacto aí na contabilidade em função disso, porque o veículo realmente vai perdendo valor ao longo do tempo, tá? Nós temos também o custo administrativo, né, esse custo administrativo, né, não são somente, né, custos diretos. A gente pode pensar, é o custo da manutenção, é o custo relacionado à mão de obra. Não, o custo administrativo, né, ele vai, né, abarcar também gasto com luz, água, aluguel, telefone, internet, né, o gasto com o papel utilizado para emitir as notas, a tinta da impressora, né, tudo isso é custo administrativo. É inerente ao trabalho, né? Não tem como evitar esse custo. A gente pode minimizar o desperdício, né, aqui nesses custos administrativos, né, otimizar o uso da água, né, da luz, enfim, né, daquilo que é impresso, o papel, enfim. Mas o custo vai existir, né, pode minimizar o impacto dele. O IPVA, né, esse aí ninguém foge, né, e a empresa também distribui, né, esse custo do IPVA ao longo do seu fluxo de caixa, em geral no ano, né, vai fazendo reservas aí para poder fazer o pagamento do IPVA no momento adequado, e é um custo, né, que faz parte, né, de quem tem uma frota. E claro, né, os próprios salários, né, o gasto com a folha de pagamento, né, é um custo que é inerente ao processo, tá? Muito bem, gente. Fizemos aí uma revisão, né, conseguimos aí, na medida do possível, né, repassar os pontos principais, né,
dos temas que a gente viu aí ao longo das aulas, tá? A ideia agora é a gente fazer aí um intervalinho de 15 minutos, né? Para vocês fazerem um lanche, né? Não dá tempo de jantar, né, em 15 minutos, mas comer alguma coisinha rápida dá, né? E aí daqui a 15 minutos a gente volta então, tá, gente? A gente vai ter então atividades aí no Classroom para vocês exercitarem, né? Essa revisão aí, ficarem mais preparados para a nossa prova da quarta-feira que vem. Pode ser, gente? Podemos fazer um intervalo então? Tranquilo. Tá bom, tranquilo. Legal. São 20, 40, 20, 55, então a gente volta do intervalo, tá? Aí na volta, a primeira coisa vai ser a chamada, aí depois da chamada, os nossos exercícios de revisão, tá? É breve.